então não vamos perder tempo. Filipenses no capítulo 4, versículos 6, 7, 8 e 9. Deus tem uma palavra para o meu coração e para o teu coração, amém? Deus nos trouxe aqui nessa noite, você crê? Eu creio que foi Ele quem nos atraiu. Aleluia, Jesus. Seja qual for o motivo que te incentivou a estar aqui hoje, eu tenho certeza que Deus, Ele já tinha programado esse momento conosco. Filipenses 4, versículos do 6 ao 9. Quem achou diz, eu amo a Bíblia. E quem achou no telão diz, eu também. Ô, irmão. Tem que trazer a palavra. Os visitantes, tudo bem. Mas se você é da casa, olha aí para a pessoa que está ao teu lado e fala, traz a Bíblia, irmão. Não anda desarmado. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, então? Diz assim. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar? Se você tem um assento aí hoje. Glória a Deus. O culto tá lindo hoje, né? Vocês viram aqui quantos branquinhos aqui, ó. Coisa mais linda. Que nem do pastor. Já falaram aqui, né? Mas que cheirinho de morte hoje. Mas também tem cheirinho de vida. Amém? Vida nova com Jesus. Glória a Deus. Mas a gente já vai participar desse momento. Eu amo culto de batismo, gente. É maravilhoso. Quem mais? Eu sou apaixonada. Amém. Glória a Deus por isso. Mas hoje também é o nosso culto de missões. E Deus tem uma palavra para mim e para você. Eu vou ser o mais breve possível aí, porque a gente tem bastante coisa. Mas esse texto aqui é um texto bem conhecido, né? Talvez você já tenha ouvido ele. Talvez alguém já tenha lido ele para você. Talvez você já tenha ouvido lá na célula em algum momento. Ou esse é o seu primeiro contato com ele. Mas ele é um texto bem conhecido da palavra de Deus. Né, que ele começa ali no versículo 6 dizendo, não andeis ansiosos. Se tem uma coisa que nós estamos vivendo nos dias de hoje, é a ansiedade, não é verdade? E quando eu falo ansiedade, é a ansiedade do coração, do pensamento acelerado, de tanta coisa que nós temos que fazer no nosso dia. Se você para perguntar para alguém como que está o seu dia, o que ela fala? Estou na correria, né? Porque nós estamos em dias acelerados. E isso acaba gerando em nós essa ansiedade. Mas a palavra de Deus hoje, ela quer nos dar algumas dicas ou algumas ações que nós podemos fazer para que nós possamos experimentar a paz de Deus no nosso coração. Amém? Quem quer sentir essa paz que está aqui? A paz que excede todo entendimento. Amém? A palavra de Deus está falando ali. Não andeis ansiosos, mas antes, com oração, súplica e ações de graças, apresentem os pedidos diante de Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente. Nesses dias de celeridade, nesses dias com tantos
ruídos, com tantos pensamentos acelerados, com tantas preocupações, com tantas decisões que nós precisamos tomar. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: eu tenho uma paz para você. E o tema da mensagem de hoje é: encontre a paz. E sabe o que a gente precisa entender? O primeiro passo para que nós possamos receber essa paz que vem de Deus, a paz que é do Senhor, aquela que Ele tem para nós. A primeira coisa que nós precisamos entender, e a primeira decisão que nós precisamos fazer, é de fazer a nossa reconciliação com Deus. Sabe, a palavra de Deus lá em Romanos 5:1 vai dizer: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, para que nós venhamos encontrar e desfrutar a paz de Deus, a primeira atitude que nós precisamos fazer é nos reconciliar, nos reconectar com Deus. Porque Ele é o Deus da paz que excede todo entendimento. E nós só podemos desfrutar dela se nós estivermos no Senhor. Amém? Então, o que nós precisamos fazer primeiro é conhecer e reconhecer que Jesus é aquele que pode nos dar essa paz. Nós precisamos reconhecer que Ele é aquele que nos justifica, como está aqui em Romanos 5:1. E porque nós cremos e entendemos que é Ele que nos justifica, é Ele que nos reconcilia com Deus, então nós podemos desfrutar dessa paz. Então, se você está aqui hoje, a primeira coisa que você precisa avaliar no seu coração, o primeiro passo que você precisa fazer é olhar para dentro de si e ver se você está em paz com Deus. Se não, Deus te convida nessa noite a fazer a paz com Ele, a se reconciliar com o Senhor, a se encontrar com o Senhor, a ter essa oportunidade. E quando nós estamos falando de se reconciliar com Deus, nós estamos falando da salvação, do novo nascimento, que é o que nós vamos ver aqui daqui a pouco, né? 19 pessoas, olha só que lindo, né? Glória a Deus. 19 pessoas que a gente estava conversando ali atrás, né? Que estão entendendo isso, que estão testificando a sua fé em Jesus, que estão entendendo aquilo que Jesus fez por elas, que morreu na cruz para que nós tivéssemos paz com Deus, para que nós estivéssemos reconciliados com Deus, e então nós pudéssemos viver aquilo que Ele tem para nós. E essa paz que Deus está falando aqui por meio de Paulo, é para todos aqueles que recebem ao Senhor. Sabe, porque aqueles que reconhecem e recebem a Jesus como Senhor e Salvador, já têm muito da paz de Deus no seu coração. Amém? Aqueles que receberam a Jesus já têm a paz no seu coração. Amém? Já estão desfrutando dessa paz. Mas nós podemos experimentar ainda mais dessa paz. E é isso que Deus está nos convidando a fazer nessa noite. E a paz, ela não é ausência de tempestade. Ah, poxa, estava tão legal até agora, né? Ah, beleza, eu quero sentir a paz de Deus, e paz é coisa boa. Mas paz não é ausência de tempestade. Jesus, inclusive, ele deixa isso bem claro quando ele fala lá em João 16:33, que ele fala, olha... Ele reúne seus discípulos e fala, olha, vai acontecer o seguinte, eu vou ser preso, vão me humilhar, né? Enfim, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas eu estou contando tudo isso para vocês para que vocês tenham paz. Não parece meio contraditório? Ué? Mas está me dizendo que vai acontecer toda essa tempestade, toda essa loucura na sua vida, e é para a gente ter paz. Mas é que a paz que vem de Deus excede o entendimento. Sabe o que Deus quer falar para nós nessa noite? A minha paz excede essa tempestade. A minha paz excede os seus dias ruins.
A minha paz excede o seu pensamento acelerado, as suas dificuldades, os seus desafios. A minha paz excede a isso. Logo depois, Jesus vai falar para os seus discípulos assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Só alguns entenderam. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo por nós. E é por isso que ele está falando: a minha paz excede o entendimento, independente das tempestades, dificuldades, da sua ansiedade, do seu pensamento acelerado, da sua preocupação, de tudo que você está enfrentando. Tenha paz, eu venci o mundo. Não há nada que Jesus não possa vencer, amém? Não há nada que ele não possa mudar. E é essa certeza que nós temos que ter no nosso coração, para que nós possamos experimentar essa paz. A primeira atitude que nós precisamos ter é confiar e descansar no Senhor. E descansar e confiar é difícil, não é? Nos dias de hoje ainda mais. Mas Jesus está nos dizendo nessa noite: se você quer desfrutar da minha paz, confia que eu venci o mundo. Confia que eu passei por tudo isso e venci para que você pudesse vencer também. Sabe o que Deus diz também na sua palavra? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Que lindo, todo mundo sabe, né? O difícil é o quê? Pôr em prática, né? O difícil é no dia da tempestade a gente... Deus está no controle. Mas é isso que Jesus está nos lembrando nessa noite. Se nós confiamos a nossa vida em Jesus, se nós recebemos Ele como nosso Senhor, nós precisamos crer e ter a certeza de que Ele venceu o mundo e que por meio dele nós podemos vencer, amém? Nós podemos vencer as adversidades. A segunda lição que nós temos aqui nesse texto é para que essa paz invada o nosso coração, nós precisamos orar. É o beabá do crente, está aqui, né? Em orações e súplicas ao Senhor. Mas também, às vezes, a gente tem essa dificuldade, porque a gente quer fazer com as nossas mãos. Não, deixa aqui que eu resolvo, Jesus. Espera aí. Não, o senhor não está sabendo como é que faz. Me dá aqui que eu vou fazer. Às vezes nós fazemos isso. Deus está... Nós entregamos para Deus, aí não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, então a gente faz o quê? Ah, não, deixa aqui que eu resolvo. Espera aí que eu vou fazer isso aqui. Né? Ou quando nós... Esses dias eu estava falando na célula, né? Ou quando a gente quer ensinar Deus a ser Deus. Você já fez isso? Pode ser sincero, irmão. Eu já fiz isso. Deus, por que o senhor não faz assim? Sabe quando você faz essa oração? Então, Deus, eu tenho essa situação aqui, mas se o senhor fizer desse jeito, vai ficar perfeito. Você já fez isso? Né? É quando nós não entregamos ao Senhor, quando nós não levamos para Ele as nossas petições. Mas a palavra está nos ensinando aqui, com oração e súplicas, leve ao Senhor as suas petições, os seus problemas, as suas situações, a sua ansiedade, o seu medo. Leve para mim, porque Ele tem o controle de tudo. Ele pode fazer. E às vezes nós estamos sofrendo e nós estamos atrasando o que Deus quer fazer porque nós não estamos levando até Ele. Por isso, olha aí para o seu irmão e fala assim: vem para o culto de oração, irmão. Orar, suplicar ao Senhor. Amém? Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos falar com Deus. Sabe, a Bíblia conta de uma mulher que ela não podia ter filhos. Ela serviu ao profeta. O profeta falou que ela ia ter um filho. Ela teve um filho e esse filho veio a falecer.
Ele morreu. E aí, quando o filho dela morreu, ela voltou até o profeta. Eu não pedi, você me deu, agora eu quero saber qual que é. Você me deu um filho, agora tomou, não estou entendendo. E ela foi até esse profeta. E no meio do caminho, ela encontrou um dos auxiliares ali do profeta. E aí, quando ela encontrou, ele perguntou, e aí, tá tudo bem? E o que ela respondeu? Vai, tudo bem. Porque ela sabia que não era para ele que ela tinha que levar aquele pedido. Que não era para ele que ela tinha que levar aquela situação. Que ela tinha que levar para quem tinha falado para ela que ela ia ter um filho, que aquele filho era de Deus para ela. E então ela foi correndo ao profeta. Sabe, nós precisamos aprender a levar as nossas petições. É isso que Deus está falando aqui. As nossas petições, as nossas súplicas, as nossas orações, a quem pode resolver, que é o Senhor. E às vezes nós reclamamos para o vizinho, falamos para qualquer pessoa e esquecemos de falar para quem é o mais importante, para o Senhor. Então nessa noite eu quero te encorajar a levar todos os seus pedidos ao Senhor, amém? Ele também fala aqui que nós precisamos refletir sobre as promessas antes, que nós precisamos ter ações de graça. Sabe, nós precisamos aprender também a agradecer aquilo que o Senhor já nos deu. E depois ele vai falar ali que nós precisamos também pensar nas coisas que são do alto, naquilo que é amável, naquilo que é agradável, naquilo que é de boa fama, naquilo que louva ao Senhor, nisso pensai. Sabe, às vezes o nosso coração está acelerado. Nós estamos sem a paz de Deus. Nosso coração está angustiado porque nós estamos focando naquilo que nós não podemos fazer. E Jesus está nos dando uma chave aqui. Jesus está dizendo, pensa naquilo que é bom. Lembra daquilo que é amável. Foca naquilo que é louvável ao Senhor. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o seu coração. Nós precisamos aprender a olhar mais para o alto e para aquilo que Deus já fez e vai fazer, do que nós focarmos naquilo que não está no nosso controle. Amém? Aqui eu coloquei aqui, refletir sobre as promessas de Deus. Até eu falei hoje de manhã aqui. Ah, mas eu nunca recebi um eis que te digo, Anne. Eu nunca recebi. Que promessa é essa? Tá aqui, ó. Tem 66 livros cheios da promessa de Deus para nós. Sabe, aqui tá todas as promessas que Deus tem para nós. Como eu falei aqui, ele falou que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo. Que ele venceu o mundo e por isso nós podemos estar em paz. A palavra de Deus vai dizer que Deus nos fez filhos amados de Deus. A palavra de Deus está cheia de promessas do Senhor para nós. E às vezes nós não refletimos e nós não pensamos naquilo que é amável, naquilo que é correto, naquilo que é agradável, naquilo que é bom, porque nós não ouvimos a voz de Deus. Essa aqui é a voz de Deus, amém? Ela está aqui para aquietar o nosso coração, para nos dar a direção, para nos ensinar o que nós precisamos fazer. E nós buscamos tantas outras opções e esquecemos da palavra de Deus. Nós esquecemos de orar e nós esquecemos de buscar no Senhor aquilo que Ele tem para nós. Sabe, Deus está nos lembrando aqui nessa noite. Para alguns Deus está lembrando. Para outros Deus está apresentando. Eu tenho muitas promessas para você. Deus tem muitas promessas para nós. Mas nós precisamos refletir sobre elas, meditando na sua palavra. Nós precisamos ler esse livro como se ele é a boca de Deus para nós. Quando nós estamos ansiosos, preocupados, com o nosso pensamento acelerado,
é aqui que nós vamos encontrar a paz de Deus que excede todo entendimento. É aqui que nós vamos ter os pensamentos que Paulo fala aqui. O que é correto, o que é amável, o que é de boa fama, o que é excelente, o que é digno de louvor. É aqui que nós vamos encontrar. Amém? Vocês estão comigo? E nós precisamos praticar essa palavra. Se nós oramos, falamos com Deus, apresentamos para Ele, se nós agradecemos tudo que nós temos até aqui, se nós pensamos e refletimos nas suas promessas, então agora isso aqui precisa ser uma verdade na minha vida. Lá no versículo 9 ele vai falar assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Olha o que Paulo estava falando aqui. Existe uma paz que excede todo entendimento. Você precisa orar ao Senhor, suplicar com ações de graça, pensar no que é bom, mas se você praticar, aprender, ouvir e colocar em prática aquilo que você viu, o Deus da paz estará com você. Melhor do que a paz que excede todo entendimento é Deus da paz com você. Amém? Se nós praticarmos, se nós buscarmos esse conhecimento contínuo no Senhor, o Deus da paz, aquele que tem a paz, ele vai estar conosco. Jesus, ele deseja estar ao nosso lado o tempo todo. E ele está nos ensinando aqui, nos dando essas chaves que nós precisamos pôr em prática aquilo que nós temos visto, aquilo que nós temos recebido do Senhor, seja aqui na igreja, seja lá na célula, seja no seu discipulado, seja quando você está conversando com alguém e aquela conversa está edificando o teu coração. Quando nós estamos colocando em prática a palavra, aquilo que Deus falou que tem para mim, a fé é isso, é eu colocar em prática aquilo que é eu andar na esperança daquilo que eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Isso é a fé. Pensamento positivo é quando a gente fica falando que coisas boas vão acontecer, né? Não, Deus não está falando de coisas boas, de pensamentos positivos. Deus está falando que a fé é aquilo que eu não vejo, mas eu espero, porque eu sei que Ele vai fazer. Isso é a fé. E é isso que move o nosso coração. Então, quando nós estamos praticando a palavra de Deus, quando nós estamos praticando aquilo que Ele tem me ensinado, eu estou exercitando a minha fé. Eu estou aprimorando, eu estou tendo um crescimento contínuo no Senhor. E isso vai me aproximar do Deus da paz. Aquele que pode me dar a paz que excede todo o entendimento. Amém? Para a gente encerrar, pode ficar de pé já no seu lugar.